Aleluia. Efésios 4:22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Oremos uma vez mais. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão gostosa, de inspiração para a alma, de contato contigo, de contemplação do que o Senhor é, do que o Senhor faz. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continue conosco nesta hora, falando aos nossos corações, e continue com as nossas crianças que estão lá recebendo boas notícias. Abençoe cada professor e cada pequenino, Senhor, e que eles também cresçam na tua doce e santa presença. Pois entregamos tudo a ti, pois dependemos de ti, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Celebramos nesta última quarta-feira os 501 anos da Reforma Protestante, e a pergunta que não pode ser esquecida por nós jamais é: o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi uma ação de pessoas que perceberam que a tradição estava maior do que a palavra, e essas pessoas protestaram contra a tradição, pois a tradição nunca deve ficar maior do que a palavra. A tradição, quando ela é boa, ela deve ser mantida. A tradição que é nutrida pela palavra, também ela é mandamento de Deus, na continuidade da caminhada da fé. Mas se a tradição ganha, então, ideias, interpretações, roteiros diferentes da palavra, a tradição fica mais forte que a palavra, então a palavra fica em segundo plano. E quando isso acontece, em qualquer momento da história, problemas também irão acontecer. Nesse cenário, então, nós conhecemos ali no século XVI um monge chamado Martinho Lutero, e no início da sua vida, ele, impactado com o que lia, impactado com a palavra, impactado com as cartas de Paulo, entendendo o que é graça, começa a questionar, começa a colocar ideias. Ele lê, para você ter uma ideia, alguns sermões de um outro homem, um outro sacerdote, um outro teólogo, que viveu cerca de 100 anos antes dele. O nome dele era Jan Hus, ele foi um dos chamados pré-reformadores, e Lutero, lendo aquele material, vai se angustiando cada vez mais, porque percebe que a graça era de graça, que não podia uma tradição ser criada onde pessoas eram colocadas nessa interpretação no purgatório para sofrer, e as pessoas, os membros da igreja eram chamados para pagar, para tirar almas do purgatório. Então você tinha que pagar para tirar a alma do seu bisavô, que não foi uma pessoa muito legal, e aí você ia lá e dava o dinheiro para resgatar do purgatório, do estado de sofrimento, alguém para trazer para a gloriosa paz dos céus. E Lutero começa a se angustiar diante disso, e quando então ele lê sobre Jan Hus, que era esse sacerdócio, esse professor universitário lá em Praga, ele fica mais ainda com seu coração voltado a fazer algo. Para você ter uma ideia, como um influencia o outro, que influencia o outro, esse mesmo Jan Hus foi influenciado por um outro que veio antes dele, esse chamado John Wycliffe, que era um professor na Universidade de Oxford, que traduziu a Bíblia para o inglês, para que os seus alunos pudessem não só estudar as Escrituras, mas também ensinar as Escrituras ao povo, dando o texto para o povo ler. Um influenciou o outro, que influenciou o outro, e chegando em 31 de outubro de 1517, Lutero, com todas essas influências, com todo o seu estudo, vai lá e coloca as suas ideias no papel em forma de 95 teses, e prega essas 95 teses lá na Alemanha, na porta de um castelo igreja, e começa assim um debate, um protesto. O protesto dele, claro que não foi aceito pela igreja.
Ele só queria conversar, ele queria debater, ele queria deixar claro que as escrituras deviam estar acima da tradição. Mas ele não foi bem recebido naquela época, como qualquer pessoa que coloque a Bíblia acima de qualquer tradição, não é muito bem recebido em nenhum setor. Isso continua fato até os dias de hoje. Como consequência desse movimento chamado então movimento de protesto, movimento protestante, chegamos à conclusão, então, de 5 pilares básicos. E esses pilares básicos que nós temos que lembrar todos os anos, manter na nossa mente, se você não memorizou, hoje é a sua chance, que elas são chamadas as 5 solas, os 5 somentes da história protestante. E o primeiro é somente a graça, depois somente a fé, somente a Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus glória. Vocês agora, somente? Já viram língua estranha? Somente a graça, somente a fé, somente a Cristo, somente as Escrituras, somente a Deus glória. Uma vez mais, somente a graça, somente a fé, somente a Cristo, somente as Escrituras, somente a Deus glória. E esses que entenderam isso, viveram a palavra e tiveram que protestar, tiveram que brigar. Para você ter uma noção, parte do movimento chamado, um movimento que nasceu naquela época, se chamavam os anabatistas, que é um dos precursores do que hoje somos como igreja batista. Eles eram chamados anabatistas porque eles eram quem rebatizavam pessoas, é isso que o termo dizia. Por que isso? Porque quando eles começaram a ler a Bíblia, finalmente eles perceberam, olha, já que bebês na Bíblia não são batizados, nós não vamos deixar nossos filhos serem batizados, mas os adultos, ou mesmo as crianças, quando elas tiverem condição de falar, de confessar com sua boca, elas serão batizados. E dentro de um edito que teve na época, só para você ter uma ideia, numa canetada, 30 mil pessoas foram mortas. Muitos deles, inclusive, afogados, porque falaram, já que vocês gostam tanto de água, vamos matar vocês na água que vocês gostam tanto. E matavam essas pessoas afogadas. Então, esses protestos era a consciência de que a palavra devia estar acima de tudo. E com esse movimento nasceu, então, luteranos, batistas, presbiterianos e tantos outros grupos que nós temos como resultado dessas pessoas que disseram, Cristo basta, a fé basta, a palavra basta, as Escrituras é a nossa base, e somente a Deus glória. E a pergunta que vem então, depois de 501 anos, é, será que precisamos de uma nova reforma hoje? Será que precisamos de uma nova reforma? E eu começo a minha resposta citando o apóstolo Paulo, porque ele escreveu em várias e diversas ocasiões sobre os processos de transformação que ocorrem na caminhada com Cristo. Aos romanos, Paulo escreveu, olha, vocês não podem se conformar com este mundo, mas nós temos que transformar pela renovação da nossa mente ou do nosso entendimento, para que assim possamos entender qual é a boa vontade perfeita, agradável de Deus. Para Paulo, aceitar a tudo com complacência não é a melhor resposta da fé. Nós temos que sim ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E entendimento é algo que eu adquiro ao longo da vida. Eu tenho entendimento em algumas áreas que eu já vivo a realidade do meu entendimento. E eu tenho entendimento em outras áreas da minha vida, mas que eu ainda estou brigando para torná-los uma realidade 100%. Se você não entendeu o que eu quis dizer, basta você pensar no entendimento da necessidade do amor. Se eu perguntar para você quais são os 2 grandes mandamentos, você vai responder prontamente, amar a Deus, amar ao próximo. Todo mundo tem entendimento disso, mas a pergunta é, nós já conseguimos amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos? Então, nós ficamos no entendimento num nível e a prática em outro. Aos Coríntios, Paulo escreveu, olha, todos nós com a face descoberta, nós contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, nós estamos sendo transformados em glória cada vez maior. Eu então, diante de Deus, Deus que sabe quem eu sou e eu quem estou aprendendo a respeito de quem Deus é, passo e vivo um processo de transformação constante.
Em um momento ele me coloca aqui, eu adquiro conhecimento, vivência, essa glória dele me enche, e aí ele me empurra mais para cima, e eu vou indo de degrau em degrau, para ser mais parecido com aquilo que ele quer que eu seja. E aos Efésios, como nós lemos, Paulo instruiu aquela igreja que lá existia para que eles fossem renovados na forma de pensar. E a pergunta que vem é como? E eu sou renovado na minha forma de pensar, logo também nas minhas ações, à medida que eu imito aquilo que eu vi, ouvi, entendi, lendo as Escrituras, que Cristo fez. E quando eu paro para olhar o que Cristo fez, e quando eu começo a brigar comigo mesmo para viver o que Cristo me deixou como exemplo, é como se eu entrasse nesse processo de transformação, renovação, desconstrução e reconstrução contínua, que é chamado de uma maneira carinhosa do entrar na oficina de Deus, deixando a maneira de viver que seja resultado do meu querer, deixando aquilo que é minha tradição acima da palavra de Deus, aquilo que eu inventei ou que eu recebi de alguém e fiz aquilo ficar perpétuo e aquilo não tem nada a ver com Deus, então eu preciso entrar nessa oficina de Deus e dizer: Senhor, eu não quero aquilo que eu acho ou que eu construí ou que eu recebi, caso este conceito não seja reflexo da sua palavra. Entremos na oficina de Deus reformulando o velho homem. Porque o velho homem se corrompe por desejos enganosos. O velho homem recebe influências da sociedade. O velho homem vive dentro do canto da terra e pega o canto da terra para justificar o porquê faço. Quando respondemos, todo mundo faz assim. E se todo mundo faz assim, mas não é aquilo que eu entendo da palavra, e se todo mundo faz assim, não é o meu canto, não é a minha voz. Entremos na oficina de Deus para sermos renovados na nossa forma de pensar, adquirindo a mente de Cristo. Não com a desculpa de que não somos Cristo, e não somos mesmo, não precisamos nem pensar e nem defender essa tese. Sabemos que somos humanos. Mas Cristo deixou um exemplo dizendo: siga, imita, repita este exemplo. Não é então uma desculpa para dizer Cristo muito acima, eu muito embaixo. Não é eu subindo a estatura, a imagem, a semelhança de Cristo. Eu adquirindo o que Ele fala, e o que Ele fala entra na minha mente e transforma o meu pensamento. Transformando o meu pensamento, transforma as minhas atitudes. Transformando as minhas atitudes, ecoa a verdade dEle em qualquer lugar que eu estiver. Entremos na oficina de Deus, nos tornando sim esse novo homem, essa nova mulher, nessa semelhança dEle, mas também como proclamadores da justiça, proclamadores da santidade, que significa da separação que vivemos. Vivamos a verdade. E aqui é um equívoco comum achar que espiritualidade é medida pelo quanto alguém ora, pelo quanto alguém jejua, pelo quanto alguém evangeliza, pelo quanto alguém demonstra piedade. Santidade, separação, vida com Deus é medida numa primeira base, meus irmãos, e essa primeira base se chama integridade. Não dá para eu defender uma fé que seja totalmente espiritualizada se eu não consigo cumprir com os meus atos, deveres de cidadão, por exemplo. Não há como eu manter uma aparência vulgo cristã, se eu não entendi ainda a diferença entre o certo e o errado. Não dá para dizer que sou imitador de Cristo, se não entendi ainda que os meus deveres aqui para César são meus deveres para César, e meus deveres para com Deus são meus deveres para com Deus, e distingui-los. Primeiro alicerce, então, e aqui Paulo escreve exatamente isso.
É um novo homem, é uma nova mulher, que independente se César é bom ou ruim, não importa, ele vive do lado da justiça, ele vive no lado da separação da santidade, outras palavras, não o canto da terra, mas a voz de Deus. Ele vive firmado na verdade, que sempre liberta. Para a reforma, então, acontecer em nós, nós precisamos também, como atitude, abandonar a mentira. É impressionante como ainda é comum no nosso meio ouvir, não, essa é uma mentirinha branca, uma mentirinha leve. Primeiro que eu não entendo a associação da mentira branca com meia verdade, eu não entendo quem foi que fez isso. Mas mentira é mentira. Verdade é verdade. E uma mentira leva o ser humano para uma segunda. E leva para uma terceira. E por isso que nós temos muitos mentirosos profissionais. Ele já se acomodou, ele não sabe viver de outra forma. Ele fala uma, que fala outra, que fala outra, que fala outra. Paulo, com todo amor, diz, gente, abandone a mentira. Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo não está escrevendo para aqueles que estavam andando lá em Éfeso, indo conversar nas bibliotecas. Não, ele está falando para a igreja, olha gente, para com esse negócio. Assuma a coragem de dizer a verdade, mesmo quando ela doer um pouquinho. Mesmo quando ela gerar um desconforto, é melhor a verdade. A verdade deve ser o nosso único caminho. Paulo continua, olha, e não só isso, fale a verdade ao seu próximo. Aí você fala, qual que é o ponto em abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo? O ponto é que eu posso falar a verdade, eu posso manter esse padrão, mas eu posso também omitir ao meu próximo. Eu posso falar só meias verdades, eu posso entrar nesse processo. Então Paulo fala, não, olha, fale a verdade ao seu próximo, na convivência, na relação. Pois nós somos membros de um só corpo. Seja fiel à palavra para que a reforma aconteça, viva a verdade no que fala, viva a verdade na sua vida. Você representa um corpo, um grupo. Você representa gente que fala dominicalmente que Jesus é o Senhor. Então, se a nossa base não for integridade e verdade, nós somos todos hipócritas. E ele vai descendo em águas mais profundas quando ele diz, olha, eu sei que vocês ficam irados. Quem nunca ficou irado? Meu Pai do céu. Sim, tudo bem, não há problema algum em ficar irado. O problema há em explodir. O problema está no pecar, depois que a ira veio. Na prática é mais ou menos assim, o negócio começa a esquentar, você começa a sentir aquele vulcão dentro de você. Você está doido para matar, decepar, cortar, fazer qualquer maldade. E nessa hora você se controla, porque você, escute isso, tem o fruto do Espírito. E eu disse, em versão singular, aquilo que é plural. Você tem o controle do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. E ele conclui, e domínio próprio. Então eu posso mirar, eu posso ficar perto da explosão, mas o fruto do Espírito deve me amansar nessa hora. Deve pacificar o meu verbo, a minha linguagem, para que eu não venha a explodir. Então, irar é permissível, o que não é permissível é explodir. Quer explodir? Entra no quarto sozinho, pega um travesseiro, bota na cara, aperta e fala tudo o que você quiser. Eu lembro quando eu era adolescente, minha mãe não deixava eu ir em algum lugar. 2 pecados eu cometia. O primeiro, eu ia para o quarto, pegava o travesseiro, exatamente como eu disse, e falava todos os palavrões que você possa imaginar. Era a minha forma de rebelar, de mostrar que, olha aí. Segundo, eu pegava uma chave de fenda e furava o colchão inteiro dela. Os psicólogos em plantão vão falar, esse cara tem problema. Eu sou aluno de psicologia. Era a raiva da adolescência, eu quero sair. Então, vou matar o colchão.
Os anos passaram, um dia eu fui lá como quem não foi a nada, se já estava pacificado, né? O dia que Deus começou a trabalhar no meu coração, um dos primeiros entendimentos que eu tive na adolescência foi: quando eu desobedeço minha mãe, eu estou desobedecendo a Deus. E eu fui para minha mãe pedir perdão para ela. Falei, eu queria pedir perdão, porque eu entendi que todas as vezes que eu estou contra a senhora e o papai, eu estou contra Deus. E depois desse dia, eu fui lá debaixo do lençol, levantei: será que está furado? Ô Senhor, cobre com o teu sangue, faça qualquer coisa que ela nunca descubra isso. Eu posso me irar, mas eu não devo pecar. E se por acaso essa ira me levar à explosão, Paulo conclui: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Antes de acabar o dia, não empurra para debaixo do tapete. Pelo contrário, exponha o feito. Exponha o realizado, exponha o grito, exponha a briga, exponha a explosão realizada e tenha coragem de pedir perdão. Perdão. Que o sol não se ponha sobre a nossa ira. E fazendo isso, nós não daremos lugar para o diabo, o nosso adversário. Portanto, sim, eu acredito que nós precisamos de uma reforma. E quem é que precisa? Eu acredito que todos nós. Todos nós. Quando precisamos? Sempre. A fim de que sejamos aperfeiçoados, pois aquele que começou uma boa obra em nós, Ele vai completá-lo até o dia de Jesus. Nessa manhã, então, eu te convido, entre na oficina de Deus. Peça a Ele: Senhor, me reforme, me reconstrua, tire essa minha ira explosiva, me ajude a ter o domínio próprio, faça-me de novo. Faz eu entender que sim, eu conseguirei me domesticar a exemplo de Cristo e não a exemplo da terra. Me ajude, Senhor, pois eu sou um vaso como você que precisa ser reconstruído. Eu concluo com uma oração que Lutero fez em 1527, quando ele orou: vê, Senhor, que sou um vaso que carece muito de ser preenchido. Meu Senhor, enche o vaso, pois eu sou fraco na fé. Fortalece-me, pois eu sou frio no amor. Aquece-me e torna-me quente, para que o meu amor transborde para o próximo. Eu não tenho fé robusta e forte, Senhor. Acontece que eu sou acometido de dúvidas, não podendo confiar em Ti inteiramente. O reformador dizendo: Senhor, eu não acredito em Si no Senhor todos os momentos. Ó Senhor, ajuda-me, faze crescer a minha fé e confiança. Tudo o que tenho se encerra em Ti. Eu sou pobre, Tu és rico. E vieste para receber em misericórdia aos pobres. Eu sou pecador, mas Tu és justo. Comigo está a doença do pecado, em Ti está a plenitude da justiça. Por isso eu quero ficar contigo. Eu não preciso dar de mim para Ti. De Ti eu posso receber. Amém e amém. Entre na oficina dele e receba. Vamos ficar em pé. Nesse momento, entregue ao Senhor tudo aquilo que você precisa que Ele reconstrua. Nesse momento, coloque diante dele: Senhor, reforma isso, destrói aquilo, reconstrua aquilo outro. Senhor, me renove, Senhor, me ajude. Nesse momento é a sua voz para com o Senhor. Deixa Ele ouvir a tua voz. Deixa Ele ouvir o teu clamor. Sim, Senhor. Nós te suplicamos, grande Deus. Nós confessamos a nossa consciência de que precisamos entrar nesta oficina Tua e sermos transformados e renovados e reconstruídos. Nós te agradecemos por todos aqueles que vieram antes de nós, Senhor. No século XIV, no século XV, no século XVI.
E quando estes enfrentaram tantos dramas, deram o seu sangue para que a sua consciência de que Cristo bastava, de que era suficiente ouvir a palavra para sermos transformados. Nós te agradecemos por estes homens e mulheres, Senhor. E nesta manhã nós te pedimos, Senhor, mantenha-nos na tua oficina de transformação. Senhor, aquelas peças difíceis de ser transformadas, oh Deus, nós pedimos, vem com o óleo do teu Espírito e coloque as engrenagens da nossa vida de uma maneira fluida, de uma maneira orgânica de funcionamento, Senhor, pois dependemos de ti, Senhor. Juntamente com Lutero, nós confessamos, somos pobres e necessitados, mas confiamos no teu poder, confiamos que o Senhor é fiel, confiamos no seu amor e sabemos que o Senhor vai completar a sua obra. Bendito é o teu nome. Portanto, dê-nos ousadia para andarmos neste entendimento de que não somos o que queremos ser, mas seremos hoje um pouco mais do que éramos ontem. E seremos amanhã melhores do que somos hoje. E continue esse processo até o nosso último fôlego de vida, Senhor. E que seja a tua verdade em nós, a transformação diária. E que assim sendo, o bom perfume de Cristo possa ser exalado por todos os que estiverem ao nosso redor. Faz assim, Senhor, pois cremos no teu poder, celebramos o teu nome e aplaudimos o seu amor. Aleluia, Senhor. Glórias a ti. Glórias a ti, Senhor. Bendito é o teu nome.